Se você anda cansada como eu e não aguenta mais o calor das notícias, vem aqui se refrescar na companhia de amigos, vou conversar sobre música, literatura, cinema e sonhar que verões melhores virão. Eu sou a Juliana Santos, esse é o Refresco de Verão e eu volto já! Olá pessoas, está começando mais um Refresco de Verão e hoje a gente vai falar de cinema. Quem está aqui comigo é a Tuca Siqueira, diretora e roteirista, e a gente vai conversar um pouco sobre cinema e documentário, fotografia e documentário, sobre cinema e política, sobre o cinema ter ou não ter uma responsabilidade social. Eu conheço o Tuca já faz bastante tempo, e eu queria saber, Tuca, como que você chegou no documentário? Qual é a sua relação com a fotografia? Porque eu sei que você começou na fotografia, não é isso? Certo. Eu, quando era adolescente, pré-adolescente, eu já sonhava em me tornar fotógrafa. Eu achava charmoso. Eu não sei se na época eu estava assistindo a alguma coisa que me estimulava e tal, mas a fotografia ela sempre esteve muito perto de mim, assim, porque eu tenho um pai que ele, enfim, ele é médico, ele é político, ele não tem uma relação, né, assim, ele não é fotógrafo, mas ele sempre adorou fotografar. E aí eu me lembro das revelações entrarem no orçamento familiar, assim. Então ele era aquele pai que ficava horas em determinada posição para poder pegar o melhor ângulo e tal. A gente tem muitas fotos assim de todos os períodos. Então ela estava sempre muito perto de mim, a fotografia. E aí na minha adolescência ele deixou eu manusear uma câmera que ele tinha, que era uma Yashica FX3 Super. E aí eu comecei a me apaixonar. E então, assim, eu queria, se tivesse faculdade de fotografia, eu teria feito. Como não existia, eu fiz jornalismo. Estou falando de 20 anos atrás, né? Um pouquinho mais. E aí eu entrei na Federal em 98 para estudar jornalismo e numa expectativa gigantesca de trabalhar fotografia, mas só tinham 2 cadeiras em 4 anos e meio. Então eu fiz vários cursos assim por fora, né? A gente se depara com essa situação. Estagiei com texto também e tal. Passei pelo Jornal do Comércio com fotografia, fui estagiária do Jornal do Comércio. Então assim, realmente tem uma ligação muito forte entre fotografia, documentário, jornalismo, né? E aí para chegar no documentário foi um caminho muito inconsciente até, porque eu tinha visto um set de um curta-metragem, o primeiro curta-metragem de Léo Falcão, que se chamava Lugar Comum, que Léo Sete, que é outro diretor de cinema, na época todos eram estudantes, assim, né? Eu estudava jornalismo, Léo Sete estudava publicidade, e ele falou para mim assim, a gente vai fazer um curta e estamos precisando de fotógrafos tio. Eu nem sabia direito o que era isso. E fui para o set, quando eu cheguei no set, que vi, assim, sei lá, 35 pessoas trabalhando com o mesmo objetivo, aquilo foi muito impactante para mim. Claro, era uma ficção, não era um documentário. Geralmente, né, documentários aqui são menores. Sim. Mas, de alguma maneira, perceber que o audiovisual tem esse movimento de criação coletiva foi muito encantador para mim, porque eu saía para fazer as pautas, às vezes com fotógrafo não, com um repórter, às vezes eu saía para fazer sozinha, então eu achava que fotografia era um processo meio solitário. E aí enxergar tanta gente junta com o mesmo propósito foi muito forte para mim. E o meu projeto experimental de fim de curso, né, o TCC que chama, se chamava, não tem nome de filme, se chamava Omni Costurando Identidades Urbanas. Realmente não tem nome de filme. É gigante, mas era um TCC. Qual era a ideia do TCC? E aí a proposta era ter um olhar feminino sobre a identidade urbana, sobre o masculino, né, na identidade urbana, assim. Isso eu tinha 22 anos. Mas eu já estava tipo pensando um pouco sobre isso e tal, e eu tive uma orientadora que era uma fotógrafa, uma mulher que tinha feito doutorado
dela em imagem, e na Espanha era uma mulher assim especial demais para minha vida toda. Ela não está mais aqui com a gente, mas Nerivanha Bezerra foi sensacional e era a orientadora que ela acolhia as novas ideias semanais, assim, que eu chegava. Não, mas eu pensei nisso, o que é que você acha e tal? E ela topava tudo. E aí, Ju, era assim, a ideia era conviver com os personagens por uns 3 meses, assim, então eu ia na casa de cada um deles, no trabalho, levava um gravadorzinho, ficava conversando e tal, e depois dos 3 meses que já existisse uma relação, eu os convidava para uma sessão de fotografia e tal, e querendo fotografar também um pouco de tudo da vida, né, de cada um. E isso estava na metodologia mesmo, que a gente apresenta 6 meses antes e Já tal. era uma coisa pensada. E aí, então o que aconteceu? Para decidir as imagens, eu voltava para casa e escutava os áudios de coleta de informação para criar os ensaios. E a minha ideia era que isso gerasse uma exposição, que eu tivesse fragmentos de textos e fotografias e talvez áudios, era uma coisa meio multidisciplinar, só que eu fiquei tão apaixonada pelas vozes, pelo vício de linguagem, sei lá, pela ansiedade, pela forma de contar a história e tal, que eu fiquei dizendo assim, pô, não adianta, as pessoas não vão sentir isso que eu estou sentindo agora, quando eu estou escutando isso. E aí, eu estou te falando isso porque isso se transformou num filme. O filme, ele foi todo feito a partir dessas fotografias que eu já tinha feito, e aí eu usei os áudios, que eram gravados em MD. E assim, Daniel Bandeira também era estudante de publicidade, então Daniel montou para mim, sabe? Assim, eu me lembro que eu cheguei para ele e falei, ó, esse filme é assim. Aí mostrei para ele aqueles mostruários que a gente tinha, assim, de umas pastinhas de plástico com os filminhos em croma, sabe? Assim, era tudo, enfim, foi desse jeito. E aí eu nem sabia direito que era um documentário, e na realidade o colegiado se juntou, porque eu coloquei lá que era uma proposta audiovisual, e aí, mas eles queriam entender o que é isso, então, não, tudo bem, ela pode defender. Quando eu defendi, aí Léo Sete falou para mim assim, Tuca, isso é um documentário. Aí eu, é. Mas sabe, você estava falando e eu estava pensando aqui, isso é um documentário. Aí ele é um documentário. Aí ele falou, não, olha, porque tem festivais e tal. E aí eu comecei a inscrever nos festivais e o filme rodou muito, assim, ele ganhou 5 prêmios, eu fui muito bem recebida nos lugares e tal. E aí foi uma descoberta de um novo mundo que eu não me programei para esse novo mundo. Mas eu entendi que, no fundo, eu queria contar histórias e que eu achava que eu contava melhor. Tem grandes fotógrafos e fotógrafas que são incríveis e conseguem fazer isso e condensar numa única imagem, né? Eu acho que eu consegui isso poucas vezes, assim, e acho que eu sou melhor no que eu faço hoje, sabe? Que é dirigindo e roteirizando. Tem fotógrafo que consegue, eu acho incrível, assim, eu tenho muita dificuldade para mostrar numa única imagem um sentimento, né, uma emoção, um momento. E você contou essa coisa de contar histórias, e eu queria saber como você identifica uma boa história? Porque eu vejo seus filmes muito com uma construção narrativa muito forte, com um antes e depois muito bem definido, e uma presença de questões sociais muito grande também. Né, a gente pega o Mesa Vermelho, o Amores de Chumbo, tem uma presença social, tem uma questão política muito importante, trata com muita leveza de um assunto tão pesado como a ditadura militar. Então, como você encontra essas histórias? Como você identifica? Como você constrói essas narrativas assim? Olha, eu acho que assim, naturalmente, dentro do cinema ou fora dele, se eu mudar de área agora, eu vou permanecer sendo a militante da memória. Porque é assim que eu me reconheço, sabe? Que eu acho que
Que é isso, assim, acho que a gente não consegue vislumbrar, né, idealizar, fabular um futuro sem entender como é que foi o nosso passado e tal, e acho importantíssimo. E assim, talvez eu tenha essa busca mais forte porque nós estamos no Brasil, que eu percebo que o Brasil falha muito, né, nessa Sim, questão da memória, sim, o assim. Brasil falha muito. A gente falha demais, né? Não à toa tem esse monte de maluco pedindo volta da ditadura militar hoje em E dia. segue cometendo muitos erros, né, com gerações outras, assim. Por exemplo, a gente está falando aqui de uma questão política, quer dizer, vamos chegar nessa questão política, né, falando desses dois filmes, mas eu acho estranhíssimo que Porto de Galinhas, a praia de Porto de Galinhas, na praia de Porto de Galinhas existe um consumo forte de galinhas bonitinhas, que são decoradinhas, que são souvenirs, que são paninhos de prato, que são... E por que que a galinha, né, aquele símbolo ali, quando na verdade Porto de Galinhas tem esse nome porque era um porto que recebia escravos, né? Então, assim, como a gente tem essa habilidade de transformar a dor de uma memória em algo que se passa por cima, isso é uma segunda violência, né? Uma tentativa de apagamento, assim, como a gente Pois convive é. bem com E é isso? uma facilidade, uma naturalidade que chega a ser bizarra. Eu me lembro que a primeira vez que eu vim para Pernambuco, eu acho que foi em 2010, mais ou menos. Eu fui para Porto de Galinhas e aí sempre tem aquelas pessoas que ficam falando sobre a cidade e tal. E aí eu fui dar uma volta com uma dessas pessoas e eles me contaram o porquê das galinhas. Eu perguntei também, né, o porquê das galinhas. E aí ele me contou e eu fiquei totalmente chocada, porque as galinhas remetem a um período histórico do Brasil totalmente cruel, totalmente desumano, totalmente pavoroso. E ele é distribuído com galinhas bonitinhas, pintadinhas de cerâmica, e todo mundo leva para casa e todo mundo dá de presente. Uma grande parte das pessoas nem sabem o que significa aquelas galinhas. E foi terrível, assim. E aí esse tipo de coisa me afeta muito e eu acho que quando a gente fala sobre a ditadura, né, a gente teve duas ditaduras e a que é mais próxima, teve a ditadura de 40, mas teve essa outra ditadura que é a mais próxima porque, enfim, porque está na minha família, né? Porque a minha família sofreu com ela e tal, sofreu de presos políticos. E aí é, eu sei que a anistia naquele momento salvou vidas, mas eu acho que é terrível que os torturadores não tenham sido responsabilizados, sabe? Assim como aconteceu em outros países da América Latina. Então, isso faz com que a gente tenha a memória apagada novamente, porque a gente não fez justiça, né? Então, esse tipo de coisa me incomoda muito. E aí, eu não sei bem, Ju, mas assim, eu desconfio que eu fiquei sabendo que os meus pais tinham sido presos aos 9 anos de idade. E eu desconfio que esse foi meu primeiro contato com a sensação de injustiça. Porque na minha cabeça, aos 9 anos, acho, né, uma cabeça de uma criança, só quem vai para a cadeia é quem é bandido. E aí eu não tinha essa imagem dentro de casa, né? Pelo contrário, assim, eram as pessoas mais amorosas, mais solidárias. E eu me lembro assim que quando eu perguntava, mas por quê, por quê, por quê? Porque inclusive ela me falou que eles tinham sido muito machucados e tal. E ela falou, porque a gente pensava diferente. Na hora foi a melhor forma que ela entendeu de contar para uma criança, né, de 9 anos. O que é uma ditadura militar, uma opressão, né? E Enfim. é uma maneira muito sensível também, né, de você dizer, de você não traumatizar uma criança. E aí eu acho que foi a primeira sensação. E eu acho que está em todos os filmes, essa preocupação, em todas as séries que eu dirigi, sabe? Assim, porque são 8 curtas, são 6 séries, são 2 longas, tem mais 3 projetos ainda não realizados e tal. 3, obviamente, estão aí, né, que é sobre a ditadura. Os outros não, mas eu acho que a linha que une todos eles é
essa vontade de fazer justiça social, sabe, de alguma maneira. E o cinema permite isso, né? Ele te possibilita criar um mundo mais justo, mostrar outras visões de mundo, outros mundos, criar reflexões perante a sociedade. Você vê o cinema como esse agente transformador, o cinema como a responsabilidade de mudar as pessoas, de mudar a sociedade, de criar reflexões. Sei lá, eu não sou romântica de achar que o cinema muda as pessoas. Não sou romântica a esse ponto. Mas eu acho que qualquer arte, de qualquer linguagem, ela pode sim ajudar no processo de transformação, sabe? Eu acho que sim. Eu acho que ela não vai ser responsável, mas ela pode ajudar. E não só o cinema, né? Qualquer linguagem. E assim, eu acabei de fazer a comunicação de uma série chamada Palavra Crítica. E esse assunto de responsabilidade social do cinema foi muito levantado por quase todos os críticos de cinema entrevistados. E eu fiquei pensando muito nisso, como a gente assimila tudo que a gente consome e quais são as consequências também disso tudo, né? Porque se a gente pega o reality show BBB, por exemplo, o que isso vai interferir? Quais são as consequências da gente ter consumido isso durante 21 anos? Sim. Né? As novelas brasileiras a gente consome há muito tempo. Daqui a alguns anos a gente vai poder realmente saber como isso transformou a sociedade, como isso modificou, criou reflexões nas pessoas, porque o BBB, a novela, é um recorte, é um retrato da sociedade. Então, qual é o papel das artes, né? A arte como um desafio para fazer a sociedade refletir. Não sei, não sei o que é, mas eu acho que tá muito por aí. Você estava falando aí dos críticos e eu pensando assim que a gente nunca precisou tanto de cineclube como nesse momento, né? Total. Porque o cineclube é o espaço o espaço que a gente assiste, né, a algum produto audiovisual e a gente discute coletivamente, a gente troca, né? Aí eu boto muita fé em cineclube, assim. Eu acho que nesse momento político a gente nunca precisou tanto, de 2016 para cá, dessa ação cineclubista, assim. É uma pena que a pandemia faça com que a gente não possa estar junto em todos os sentidos, né? Mas acho que o papel dos críticos é super importante, o cineclubismo, assim, porque não adianta a gente ficar cobrando, vamos fazer um filme, vamos fazer uma arte, vamos fazer alguma coisa sem que haja debate com o público, né? E eu amplio também, não é só no cinema, acho que para as diversas artes. Sim, e o cineclube tem a troca também do público com o autor, você consegue entender como que aquelas pessoas receberam seu trabalho. O cineclube é uma coisa muito maravilhosa, assim. E agora você falou sobre a pandemia, como foi trabalhar com audiovisual na pandemia? Você acabou de fazer o baile do Menino Jesus, não foi? Conta como que foi esse processo, como que foi esse convite, como foi essa experiência. Primeiro eu fiquei bem emocionada, honrada, assim, porque o baile ele faz parte da minha memória de adolescência, pré-adolescência e tal, porque eu fui do Balé Popular do Recife. Então, na época de adolescente existia o Balé Brasílica, que era a faixa etária dos adolescentes. Assim, quando você ficava mais velha, você passava no Balé Popular do Recife. E aí a gente fazia muita aula ao som da trilha do baile do Menino Deus. Muita, muita mesmo. Assim. Então, toda a trilha sonora do baile eu conheço, né? E o baile é encenado há 17 anos lá no Marco Zero. No ano anterior, que foi 2019, eu fui assistir ao baile e tinha, assim, acho que eu não me lembro quando foi que eu assisti ao baile. E aí eu vim morar no centro da cidade e acabou que rolou essa experiência de sair andando pelas pontes, perceber o movimento da chegada das pessoas. Então, gente que chega do subúrbio, né, de todos os lugares da cidade, que essas pessoas vão até o Marco Zero, ponto de encontro, para assistir aquele espetáculo.
Fui sozinha, fiquei lá em pé enfim, chorei muito. Fiquei super emocionada, assim, em vários momentos, porque trazia um pouco daquela memória, né, e até a dança, então me lembrava de vários passos e tudo, o corpo, né, a memória do corpo. Foi super bonito. E eis que, sei lá, meses depois, né, no segundo semestre, vivendo essa pandemia louca, Ronaldo liga para mim e faz o convite. Obviamente que não era para dirigir ao baile, porque ele é o diretor do baile, né, o baile existe assim, existiria se não tivesse a pandemia no Marco Zero, mas ele me chamou para dirigir a gravação. E aí é isso, assim, o primeiro momento foi de me sentir muito honrada e tal, e emocionada com isso. Depois eu senti um pouco de medo, como é que a gente ia fazer, né? Porque era uma empreitada grande, são mais de 60 artistas juntos no palco, músicos, bailarinos, né, atores e todo mundo junto, algumas pessoas no grupo de risco também. E aí você começou essa saga, assim, então foi uma junção muito bonita de entender como é que a gente faria aquilo em segurança. E aí o que que acontece? A gente começou a fazer alguns ensaios, só que separados. Então o pessoal da dança ensaiava sozinho, e aí eu fui para o ensaio da dança. O pessoal, as crianças, o coro infantil ensaiava só, o coro adulto, todo mundo separado, né, com todos os cuidados no protocolo. E a gente não estava vivendo ainda essa segunda onda, sabe, Ju? A gente realmente estava vivendo um momento de algum controle, assim, da pandemia. As UTIs não estavam lotadas, a coisa estava um pouco controlada. Ronaldo costuma dizer que foi uma graça que a gente recebeu. Eu acredito, arrisco a dizer que sim, assim, porque em novembro, de fato, a gente pegou uma janela, parece, ali, sabe, de controle, assim, da pandemia, e todo mundo estava se sentindo mais seguro. Todos os artistas foram testados, né? E todo o cuidado foi tido, e a gente teve que condensar em 2 dias de gravação. Isso também é tenso, né? Porque é pouquíssimo tempo para a coisa funcionar e dar certo. Mas deu certo. Eu acho que aconteceu, assim, foi muito lindo e para mim acho que foi, como é que eu posso dizer, algo como, não sei se eu falei agora a palavra graça, ficou, mas é um ano tão triste, né? Foi um ano tão triste assim pra gente, que aí o baile foi um presente. Eu recebi ele como um presente e eu acho que era essa energia que a gente estava querendo que as pessoas sentissem, que elas recebessem como um presente em casa, sabe? Que o calorzinho batesse e que as pessoas que tivessem dentro das casas, que não se juntassem para assistir, mas que tivessem ali, que elas se juntassem naquele momento na frente da TV e assistissem. É uma mensagem de esperança, né? Uma mensagem assim de fé, no melhor sentido da palavra, porque você não precisa ser católica, né, para sentir isso, assim. E foi um presente, pelo menos para mim, foi um presente lindo de Natal, assim. E eu queria saber quais são as suas inspirações. Eu conheço muitos roteiristas que andam com um caderninho embaixo do braço, que senta na praça, que anota todas as coisas, anota histórias. Você tem isso também? É, eu tenho uma coisa de caderninho, e se eu não tiver com caderninho, eu tenho uma coisa bem esquizofrênica, que é um grupo só meu de WhatsApp. Entendeu? Porque aí, Como que às faz vezes, não isso? dá. Na real, eu fiz assim: eu criei um grupo, aí eu botei a minha irmã, aí tirei. Aí ela, como assim? Me botou no grupo e tirou? Eu disse: não, não era só para criar mesmo. Não tenho a menor intenção de ter você nesse grupo, eu quero ficar sozinha. E ela, tá, entendi. E aí, várias ideias eu coloco lá. Eu acho que assim, eu também não sou tão organizada, então às vezes as ideias estão no post-it, às vezes as ideias estão numa folha rascunho, eu tenho que tomar cuidado para não perder, sabe? É meio solto. Mas eu acho que a vida é o que inspira a gente, né? Olhar para os outros, assim, sobretudo, eu acho tão bom, tão importante, né? Observar, escutar.
Acho que a experiência muitas vezes a gente acontecem coisas e você vê coisas que se você botasse no roteiro, alguém assistiria e diria: "Ah, mas isso é muito over, né". Nossa, tem muito isso mesmo, de você contar e acharem que você tá aumentando tudo e não Eu tô. acho deslumbrante, assim, sabe, Ju, tudo o que acontece, a vida e tal. Não estou dizendo que é tudo lindo não. Eu acho que dói muito também, né, e esse processo de dor também tem beleza, assim. Eu acho que sobretudo esse ano, assim, sabe, desde março, a sensação que eu tenho é que a gente ainda está no mesmo ano, né, de pandemia, não é que teve uma virada de 2020 para 2021. Se eu fosse te falar metaforicamente, a sensação que eu tenho é que a gente está numa caminhada, que esse caminho é longo pra caralho, assim, que na realidade, de vez em quando, alguém não aguenta, para, e aí a gente tem que parar, chegar junto, sabe, assim, dar o ombro, caminhar por alguns passos ou o quanto for necessário, até que aquela pessoa ande com seu próprio cajado, com seu desejo, com sua fé. E aí, ok, mas na frente é outra pessoa que cai, e a gente vai lá e ajuda, e mais adiante é a gente que cai, e alguém vem e ajuda. Então, assim, eu acho que agora a gente não pode desistir. Essa é a grande Esse é o grande objetivo nosso, sabe? É não desistir dessa caminhada. E tá muito difícil sonhar, né? Mas se a gente puder e se a gente não conseguir sonhar nesse momento que eu super entendo, a gente não conseguir sonhar, mas que a gente procure a arte, porque ela pode ser esse meio de sustentação, sabe? Ela pode ser esse caminho, esse cajado da gente. Que pode ser um grafite, pode ser uma tela, pode ser uma peça de teatro, uma dança, o que quer que seja, um livro, né? Ou um filme, mas assim, a arte, ela tá como resistência e ela tá como norte também. Eu acho que por isso que eles sabem muito bem disso, né? Eu estou falando, eles sabem, porque a gente está vivendo um momento político, não é só a pandemia, né? É um momento político muito pesado, de muita opressão, né? Eu acho que é uma perseguição silenciosa, assim, aos artistas. Eu acho que a gente está sofrendo censura, sim, porque muita gente diz assim, ah, não há política pública, né, na área cultural e tal. Acho que isso é uma política. Essa ausência já é uma política que é escolhida por eles, né, pelo governo federal, estou falando do governo federal, e acho que isso é censura, sobretudo, sabe? Quando você quer calar a arte, quando você não quer que ela seja produzida, viabilizada, já é censura para mim. Então, assim, eu acho que as forças de retrocesso conservadoras, né, que estão aí no mundo inteiro, elas têm muita consciência disso, do potencial que a arte traz, né, de senso crítico, de evolução, de identidade do povo e tal. Mas sabe, você estava falando isso e não teve como eu não pensar na Cinemateca Brasileira. E o fechamento da Cinemateca para mim é uma escolha também. Ele é um apagamento da memória do audiovisual, ele é um apagamento da memória do povo brasileiro, porque é um Sim. registro também. Mas a gente precisa recorrer. Mas a gente vai, eu acho que a Vai, gente a vai gente vai sobreviver, os sonhos vão sobreviver e eu vou sobreviver, anotar os essa sua projetos vão profecia. sobreviver. Daqui a um tempo, não, no final eu ainda digo, a gente vai ver, Ju, a gente vai ver. Para finalizar, você teve várias fases nessa pandemia. O que você tem feito para se refrescar, para refrescar a cabeça, para conseguir sonhar, para ter um pouco de controle da sua vida? Eu já passei por várias situações, assim, já passei por um momento bem gratiluz. No começo da quarentena eu achava que o mundo todo ia mudar, assim, sabe? Eu estava acreditando muito na força da natureza, sabe? De se recompor, de se mostrar tão plena e absoluta, sabe, para os humanos, assim, e que eles pudessem, que a gente, né, que a humanidade pudesse entender que a gente é uma coisa só, né, que não é a natureza e o humano, assim, que a gente é uma coisa só, e dizer assim, olha aqui, minha gente, presta atenção, entendeu? Ainda há tempo de recuperar isso aqui. Eu achava que as pessoas iam entrar
não sei, num esquema de pensar mais coletivamente, sabe? Num clima de muito mais solidariedade e tal. E aí eu estava muito nesse movimento, assim, achando isso. Eu te confesso que eu tenho tido pouquíssima concentração para leitura, espantosamente, assim, é impressionante como eu não tenho concentração para leitura, sabe? Também eu tenho lido muito pouco. E isso é muito ruim, angustiante. Eu parei um pouco de me angustiar com isso, mas eu gostaria de estar mais animada para ler. E aí eu acho que eu já passei por várias etapas, já passei por etapas de muita tristeza e de raiva, revolta, né? Que eu acho que faz parte também da gente, né? E assim, acho que a fúria também, ela é um elemento que move a gente também, né? Ela pode ser um elemento que mobiliza a gente. Eu não sei se a gente tem que abrir mão da fúria, não, sabe? Acho ela importante. E, e eu acho que assim, eu fiz muitos cursos, todos que eu podia fazer online. Acho que o estudar também me deu um certo equilíbrio, né? Eu vou te falar uma coisa bem bizarra. Teve uma época, porque é isso, cada mês foi uma coisa diferente, entendeu? Porque a pessoa é geminiana, né? Ela precisa, inclusive, se alimentar, assim, de novidades. Mas, assim, teve um mês que foi bem bizarro, que o que me acalmava era ver no YouTube pequenos vídeos de tosa de cachorro, que eu não sei se era na China ou no Japão. Não tem uma palavra, mas é só tosa de cachorro. Vê que coisa mais bizarra, assim. Eu não cheguei a ver vídeo de tosa de cachorro, mas eu fiz viagem pelo Google Maps. Eu ficava estressada, ficava com vontade de sair de casa quando rolou a primeira quarentena lá em março. E aí eu entrava no Google Maps, digitava um lugar aleatório ou abria um mapa, sei lá, da Rússia e botava lá o bonequinho e ficava andando pelas ruas, ficava vendo um monte de gelo, um monte de casa no meio do nada e aquilo me trazia muita paz, Muito assim. bom. Foi bem incrível, deve ter sido a mesma. E eu acho que é isso, Ju, assim, cuidar dos sonhos, assim. Eu sei que é muito difícil, parece que eu estou falando uma, né, bobagem, é muito fácil, assim, sem perspectiva nenhuma, sobretudo nessa área cultural, né? Mas a gente precisa, sabe? E em termos de produção audiovisual, assim, de exercício, né? Da minha função, da minha carreira, eu tive a oportunidade, no primeiro trimestre já de pandemia, de ser júri num edital do Itaú Cultural, que era Arte como Respiro, um edital emergencial que aconteceu. Então, eu compus a seleção, a comissão de seleção, e aí eu pude assistir 940 filmes, pequenos filmes feitos por todo o Brasil, sabe? E aquilo foi tão potente, assim, existia de tudo, existia muita dor, existia muita reflexão, existia muitos processos bonitos de se enxergar, mas aquilo me deu uma força, sabe? Como quem diz assim, porra, as pessoas estão vivendo esse momento que é super difícil, estão em casa, mas elas conseguem sim produzir, assim, o audiovisual é tão potente, sabe? Que massa! E aí foi lindo, assim, porque acabou que me deu um gás, assim, sabe? Uma energia. É muito massa mesmo. Eu sempre fico bem maravilhada com a potência do audiovisual, assim. Bom, Tuca, a gente vai encerrar. Queria agradecer a sua presença, muito obrigada por ter vindo. Foi lindo. Tomara que você se instigue e faça outros. Ou dê continuidade ao mesmo. Oba! Sim, sim, vai rolar. Vai ter muito refresco ainda. Esse foi o Refresco de Verão com a Tuca Siqueira, diretora e roteirista. Gostou do que conversamos por aqui? Corre lá no @refresco de verão. Para conhecer mais os trabalhos da Tuca, é só entrar no www.tucasqueira.com.br. Esse podcast é uma realização da Mirá Ateliê de Ideias, com incentivo da Lei Aldir Blanc, Governo do Estado de Pernambuco, Secretaria de Cultura de Pernambuco e Governo Federal. A nossa designer é a Paula K, a trilha sonora é de Igor Kainski
Eu sou a Juliana Santos e faço pesquisa, roteiro e produção desse podcast. Até já!